Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar um pouco, né, sobre essa disciplina de humanidades, ciências sociais, né, cidadania. E eu acho que pode ter parecido um pouco surpreendente para alguns de vocês, né, de repente se deparar com uma disciplina dessas tão de humanas, né? Aí você fala, pô, eu tô fazendo engenharia, né? Mas é isso mesmo, né? A gente precisa desse lado, né? Ah, vou tentar sensibilizar vocês para comentando um pouco da minha própria trajetória e aí a gente vai ver que é importante, né? A gente ter essa formação ampla, né? Inclusive tem uma questão legal também. A gente precisa fornecer esse tipo de espaço, né? Que eu quero que seja um espaço de construção conjunta, né? Que vocês fiquem à vontade para interagir. Quanto mais dialogado, mais legal vai ser. Né? Então vocês podem me interromper se quiserem fazer algum comentário durante a aula sem problema nenhum, tá? Bom, o meu nome é Paulo Barja, vocês já devem ter visto, né? Eu sou professor da FEAL, da Univap e da FEAL há quase 20 anos. Eu comecei novinho, vamos dizer assim. Então, entrei, mas quando eu entrei, eu comecei a trabalhar principalmente num curso que estava surgindo. Na verdade, vai fazer 20 anos esse ano, o curso da Engenharia Biomédica. Talvez tenha alguns alunos de biomédica por aqui. Se tiverem, a gente vai interagir em outros momentos, até fora dessa disciplina, acho, esse semestre. A gente está comemorando os 20 anos da biomédica, né, no Brasil. Começou aqui na Univap. Né? Então, para falar um pouco da minha formação, né, eu vim de Santos, sou santista de cidade de time, inclusive. E a minha primeira formação foi em música. Eu sou músico, né, formado, de carteirinha, pode um negócio desse. Tive minha banda, né, algumas bandas, e eu tenho um passado de vocalista de banda de rock. É curioso, né, para um professor universitário, mas é legal. Tudo que a gente vive, né, a gente aproveita na nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Então, eu tenho esse background de música, né? Mas aí fui fazer física na universidade, né? E era uma coisa que realmente eu ia precisar me dedicar muito. Fiz a graduação na Unicamp, fiz o mestrado em biofísica na Unicamp ainda. E aí comecei a entrar mais no estudo de plantas, de fotossíntese, então entrou um pouco de bioquímica, biofísica. A partir daí eu fui me aprofundando e fiz o doutorado em ciências, né, o título da Unicamp, doutorado em ciências. E a partir daí fui para a USP fazer o meu pós-doc, né? Só dando um alôzinho para. Depois, com o tempo, eu gostaria de saber um pouco de vocês também, seria muito importante. Mas a gente vai ter fóruns para isso, espaço tranquilo. Mas aí, como doutor em ciência, fui fazer na USP a parte do pós-doc e eu trabalhei sempre nessa interface, né, com a biologia. Então, estudei transgênicos, né, fiz uma pesquisa em transgênicos, virei jovem pesquisador para a PESP, e aí já vindo para São José dos Campos. Entrei aqui e não conhecia ninguém. Não conhecia a cidade, não conhecia nada. Eu tive uma semana aí, entrei na Univap e cá estamos, né? De lá para cá. Ao longo desse período, eu comecei na engenharia e no Instituto de Pesquisa, que eu acho que muitos de vocês ainda não conhecem, né? Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Mas a gente vai ter, assim, esperamos em breve, né? Oportunidade de conhecer, enfim, de vocês visitarem lá. Eu tenho até hoje uma salinha, né? Não vou nem dizer que é laboratório, é uma sala lá no Instituto de Pesquisa, onde eu trabalho hoje mais com a parte de estatística aplicada. Né? Então, inclusive esse semestre quero ver se a gente monta alguns trabalhos com a professora Priscila, e aí vocês estão convidados a participar. A gente vai falar no momento adequado, né? Mas é isso, então vim trabalhar no IPD e na FEAL. E ao longo desse tempo circulei em todas as faculdades, institutos aqui na universidade. Então eu estou trazendo, e agora estou, vamos dizer, entre aspas, de volta mais para as engenharias, né?
porque depois de dar aula na educação, na comunicação, na saúde bastante, né? Aí eu fiquei há uns anos só com as aulas da arquitetura. Ano passado, como todos vocês tiveram, foi um ano desafiador, né? Aí eu preparei um monte de aulas, videoaulas das disciplinas que eu sempre ministrei, que são os cálculos todos, as físicas, experimental, teórica, um monte de física, e também a estatística, né? Então, beleza. Quando chegou nesse ano, o meu convite, né, foi para assumir essa disciplina. E é uma disciplina nova, né? Então, a gente vai construir juntos, né? Eu estou lendo bastante, estudando, estou com material muito bom aqui. Eu até vou mostrar um pouco para vocês. Mas assim, a gente vai começar, a gente está construindo essa disciplina. E eu acho que é muito bom, né? Porque a parte de humanidades é legal a gente estar, pelo menos a minha proposta é que a gente esteja antenado com acontecimentos recentes, né? E é isso que eu vou procurar fazer, né? A gente tem uma ementa, eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, alguns de vocês talvez já tenham visto, porque ele está no ambiente virtual, na página lá de vocês, da disciplina. Mas eu vou comentar aqui e a gente pode já tirar algumas dúvidas e conversar sobre, vamos dizer, aqueles aspectos, aquelas perguntas iniciais, né? Estou me lembrando de uma primeira coisa assim que é legal comentar, a questão das presenças, né? Devido a esse sistema que a gente tá estabelecendo, que a gente ainda está executando aqui, que são as aulas remotas, né? Nesse momento ainda, né? Porque a gente está aguardando avançar o processo de vacinação, está indo lento, né? Então, a questão da presença, eu pensei, e isso eu quero conversar com vocês, né? De avaliar as presenças, em vez de ficar fazendo chamada durante a aula, uma coisa meio cara de colégio, assim, sei lá. Eu pensei em simplesmente. E também não vou ficar tirando foto o tempo todo, né? Porque é um entra e sai gente ficar capturando tela. Aí eu pensei da gente avaliar pelo AVEA, pelo ambiente virtual. O ambiente virtual, ele tem um registro de todas as vezes que vocês entram, né? Entram na disciplina. Então, a gente avalia ao longo da semana. O cara entrou. Normalmente a gente vai ter atividades, é comum que a gente faça coisas bem simples para serem preenchidas, enfim. E aí viu lá, o pessoal entrou, tá com presença, né? Pode ser isso, acho que é mais fácil do que ficar fazendo chamada, mais assim, elegante, não sei. Se vocês toparem, né? A gente já deixa nesse esquema. É claro que a presença aqui é super importante. Legal. Legal, gente. Então, valeu, tô lendo aqui. A presença é importante porque a disciplina vai ser bem dialogada, né? Vai ser bem conversada mesmo. A gente vai construir conjuntamente, vou falar isso várias vezes. Então, beleza, presença. Vamos então colocar o plano de ensino aqui para a gente apresentar. Aí, acho que está abrindo para vocês aí também, né? Beleza. Então, esse é o plano da nossa disciplina, tá fresquinho. A gente acabou de montar isso agora, assim, nesse começo de ano, né? O que a gente tem? Né? Vocês vão ver que a ementa é, assim, bem ambiciosa, né? Eu vou até apresentar, em vez de mostrar esse começo aqui, eu vou apresentar a parte que está mais para frente aqui, que é o plano, que fica mais organizadinho. Vamos comentar assim que as interfaces da disciplina, a gente quer interagir com outras disciplinas, né, claramente, com todas as disciplinas do curso, porque a gente precisa desenvolver percepção humana e social, né? O pessoal às vezes pode ter uma impressão errada, né, de que a parte de engenharia é mais fria e calculista, né, como diz um amigo meu. Mas não é verdade. Se vocês forem pensar no nosso dia a dia, né, vocês vão ver isso, claro, mais à frente, né, mas profissionalmente a gente talvez tenha no máximo 40% assim, do tempo nosso vai ser com parte mais técnica. A gente vai ter muitas outras coisas para resolver, né?
Até porque hoje em dia sempre se trabalha em grupo, então uma série de competências que a gente precisa desenvolver. E a gente vai trabalhar um pouco isso, né? Essa visão de mundo, ampliar um pouco, né? Então, os objetivos. A gente vai se basear um pouco, né, nos fundamentos de ciências sociais, né, como disciplina. Então, vou passar por alguns conceitos fundamentais. Né. A gente quer aplicar nossos conhecimentos de modo a poder fazer uma análise crítica de questões da sociedade atual. Né, e sempre que possível, vou fazer essa ponte mesmo das engenharias. Se vocês tiverem exemplos ou questões específicas do curso de vocês, coloquem, que é legal. Né. E também debater, né, fazer o diálogo sobre aspectos metodológicos, né, do estudo da sociedade, enfim, e do trabalho científico. Aqui vem a programação geral, então é uma ementa mais organizada e detalhada, com uma proposta de sequência, né? Vamos avaliar. Aqui nessa coluna de aulas, vocês estão vendo o número. Esses números são as aulas previstas para cada parte, né? Lembrando que a gente tem 2 aulas por semana, né? Dessa aula dupla. Então, começando, né, falar um pouco do ser humano como um ser social, a gente vai falar da relação entre os seres humanos, enfim, um com o outro, né, e também com a natureza, como é que a gente está lidando com a natureza. E eu quero que isso perpasse o curso todo, inclusive. Esse questionamento precisa ser contínuo, né? Vamos falar do que é cultura, a produção conjunta de conhecimento, cultura e diversidade cultural, o ser humano como um ser simbólico, até quando você faz um projeto, um desenho, enfim, tem coisas tuas, tua personalidade pode se expressar por ali, né? As coisas em que você acredita. Aí a gente vai discutir grupo social, comunidades, né, organizações sociais, como é que se desenvolve esse trabalho coletivo desde a Idade Média, enfim, as mudanças que aconteceram. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo onde caminhamos para falar mais do indivíduo, às vezes, do que do coletivo. Mas acho que com essa paulada que nós estamos tomando da pandemia, a gente tem a condição de repensar isso, né? Aí a gente tem uma parte grande que é para falar sobre o Brasil, né? É um tópico obrigatório da gente falar aspectos do Brasil. E eu achei que era importante, junto com isso, a gente discutir o contexto latino-americano, porque a gente fala, nós temos um problema, né? Vamos dizer, uma qualidade, uma característica positiva que vira um problema às vezes, que é o fato de que a América Latina, né, América do Sul em particular, o Brasil é o maior país, é um país imenso, né? E a gente às vezes esquece um pouco dos hermanos, né? Nosso dia a dia, nós temos, basta vocês pararem 2 minutos para pensar, a gente passa uma boa parte do tempo ou lendo, ou vendo, ou escutando coisas que vêm de outros lugares, mas de longe às vezes, né? Muita coisa americana, às vezes um seriado europeu, alguma coisa assim, um filme europeu, mas é muito lá de cima, né? Lá dos Estados Unidos, Europa, então a gente tem essa noção errada, né? Inclusive o cima e embaixo, péssimo, né? A gente vai quebrar isso, né? E ao lado da gente nós temos uma cultura riquíssima de países como Argentina, Uruguai, né? Colômbia. Estou falando de lugares que eu conheci um pouco ainda, né? Mas assim a gente estuda. E sim, vários países com suas culturas tradicionais, né? Que a gente não conhece muito. Então eu quero trazer um pouco disso, né? Aliás, deixa eu comentar. Eu separei uns livros aqui para mostrar para vocês. Nessa parte de América Latina e também o Brasil aqui dentro, né? Tem um livro que eu tô assim, tô trazendo comigo que é Os Nascimentos do Eduardo Galeano. Na verdade, o Eduardo Galeano é um autor uruguaio que é maravilhoso, é um jornalista, né? Pesquisador, faleceu recentemente. E quando vocês acharem, passarem assim, virem um livro, algum texto do Eduardo Galeano, pode ler que o cara é muito bom. Ele é muito crítico também. Então a gente vai falar um pouco, né? Vai usar o Galeano, até podemos fazer uma leitura breve de alguma coisinha, um trechinho hoje para dar um gostinho. Vamos falar dentro do Brasil dos índios também, que a gente costuma esquecer e não pode, né? Também a cultura afro-brasileira é muito importante, né? Então, as relações étnico-raciais do Brasil.
E aí, se vocês estão olhando aqui essa parte das horas aula, eu deixei a maior parte, assim, para a gente discutir o tópico 5, que seria né, os problemas atuais. Brasil e mundo, né? Hoje em dia é difícil a gente, vamos dizer, falar de problemas locais porque está tudo muito conectado, né? Então, é, só para vocês verem o tamanho do problema, né? Olha os assuntos: ciência, tecnologia, ética, sustentabilidade, crise social, economia, meio ambiente, saúde, cidadania, democracia, globalização e modernidade líquida. Vê que praticamente é a história da humanidade aqui, né? Então vai ser um desafio para a gente, mas vamos lá, né? Modernidade líquida, vocês já ouviram esse termo? Eu vou falar um pouquinho depois, né? Mas basicamente é um termo que foi cunhado por Zygmunt Bauman, né? Um sociólogo, um filósofo, né? Um cara importante e ele discute o fato de que as coisas são muito rápidas, né? Hoje em dia tudo muito corrido, então ele comenta, inclusive, tem um dos livros dele que se chama Amor Líquido, né? Tudo muito astrais. A gente vai discutir um pouco isso, essa questão, né? Muito bem. Aí a gente tem aqui a parte de direitos humanos também, que é super importante, para a gente finalizar comentando, né? Sobre dignidade, igualdade de direitos, respeito à diversidade, importância do Estado laico, o combate às violências, né? Inclusive, principalmente a violência de gênero, e vamos discutir sempre atualidade e perspectivas futuras. Então, se vocês olharem, essa é uma ementa que ela está organizada assim, sequencial, mas é fácil da gente perceber que os temas eles interagem uns com os outros. Então, é um esquema mais de uma teia, de uma rede, né? A gente vai falar de meio ambiente, está falando de um problema atual também, e ao mesmo tempo entra a questão dos índios, que às vezes são expulsos de suas terras e que sofrem com o desmatamento, enfim. Então tem toda uma interface o tempo todo, né, entre assuntos que a gente vai abordar e a gente vai tentar explorar isso, né, esse, esse universo de conhecimentos nessa forma de teia aí, mas a gente tem essa ementa para seguir, né. Lembrando que vocês, no final do semestre, vocês vão avaliar o professor, né, a gente ao longo do semestre a gente vai falar sobre avaliação, né? E aí quando chegar na avaliação do professor, tem umas questões assim que vocês sempre preenchem que são, por exemplo, o professor apresentou o plano de ensino no primeiro dia de aula, né? Aí, ó, esse ponto eu vou querer, que estou aqui apresentando. E podem discutir, conversar, né? O plano, ele não é uma coisa totalmente fixa. A gente pode alterar, enfim, fazer ajustes aqui de horas e tal. Então, beleza. Vamos ter seguir nessa essa ementa e vamos precisar fazer a avaliação, né? Agora eu quero ouvir vocês um pouco, porque o que eu pensei? Do mesmo modo que na presença que a gente vai fazer pelo Aveia, a avaliação, eu acho que a gente vai ter que fazer também pelo ambiente virtual, né? Mas como fazer, né? O que nós precisamos, vocês sabem, é lançar uma nota para o bimestre, para cada um de vocês, referente à disciplina. Vocês tiveram certamente a palestra com a Priscila no começo, no primeiro dia, né? Onde se falou sobre uma mudança importante nas notas de todas as disciplinas, que é o fato de que agora vocês têm a ACI. Todo mundo ouviu isso, né? Avaliação de conhecimentos integrados, né? Então, vocês vão ter uma nota que vai ser uma composição, né? Vai ter a parte da disciplina específica, que vai valer 70% da nota, e 30% vai vir dessa ACI. Né? A gente pode conversar mais um pouquinho. Uma coisa interessante é que eu estou com a Priscila e com mais outros professores, são 5 professores, eu estou na comissão que vai preparar a ACI. Então a gente está começando também a desenvolver, e a ideia é que sejam questões integradas mesmo, questões que sejam transdisciplinares e que envolvam, dentro do possível, a gente vai tentar trazer
assuntos atuais, né? Então, essa disciplina nossa aqui de humanidades, acho que vai ser bem boa para ajudar vocês na ACI, né? Então, a gente vai ter essa 70% da nota nossa e 30% vai vir da ACI. Só que esses 70%, a parte da disciplina mesmo, eu estou pensando em fazer uma coisa um pouco diferente simplesmente da prova bimestral, né? Porque é complicado, né? A gente dá um peso muito grande para uma avaliação que acontece num dia, enfim, e de repente acontecem coisas, você não está muito bem, dá um azar, alguma coisa. Eu acho que é legal a gente fazer de forma mais continuada essa avaliação. E aí eu preciso ouvir vocês, né? A respeito disso. O que eu coloquei aqui, né? A avaliação ser realizada de modo contínuo, né? Então, produção de texto, participação em fóruns online. A gente, inclusive, já tem um primeiro fórum disponibilizado para vocês. Né? Pra vocês começarem a... Tem um pequeno texto lá para ler e trocar uma ideia, né? Fazer um comentário, escrever o que você quiser, e você pode comentar as coisas que os colegas também gostarem lá. Então, a gente vai trabalhar um pouco com esse sistema dos fóruns. Acho que tem tudo a ver com a disciplina. Exercícios variados, né? Provas também, podemos ter, mas assim com um peso menor, coisas menores, né? Trabalhos, eventualmente em grupo, e seminários podemos também pensar. Seminários em grupo relacionados com a matéria, enfim, de repente eu passo um nome de alguma pessoa que eu quero que vocês pesquisem, dá uma lida nesse cara aqui, comenta um pouco o que você leu. Isso tudo a gente vai montando ao longo do semestre e a minha ideia é que a gente pegue essa cesta de atividades variadas e dê peso igual para tudo, e a média disso num bimestre vai ser a média da disciplina, aqueles 70%, né? Tudo bem? E a gente então não teria assim, só ficar estudando e um dia fazer a prova. A gente vai fazendo atividades ao longo do bimestre e eu acho que fica mais suave e mais razoável, pelo menos para essa disciplina aqui. Tudo bem isso para vocês? Fiquem à vontade, que eu quero saber o que vocês acham dessa proposta. Né? Vamos ver se eu consigo. Cadê o chat aqui que eu não estou achando? Tá, então a minha ideia é que a gente faça essa avaliação continuada mesmo. E aí vem a parte da bibliografia, tem uma ótima notícia para vocês aqui. Né? O que acontece? Comecei a pesquisar livros, né, da parte de sociologia, outras coisas, enfim, um pouco de filosofia, ética, humanidades, né? Aí eu vi que a gente tem bastante coisa. É interessante que a bibliografia seja composta por material que vocês tenham, a qual vocês tenham acesso na biblioteca. Lembrando, a biblioteca universitária está atuante, está aberta, tanto a central como a biblioteca da FEAL, tá? Vocês podem retirar livro, tá? Então, comecei a pesquisar e montei, né, essa bibliografia básica, que tem um livro chamado Sociologia Hoje, esse primeiro aqui de cima, né? Sociologia Hoje. Depois tem o Raymond Aron, esse é um livro bem recente, o Sociologia Hoje. O Raymond Aron, ele é um livro mais clássico, As Etapas do Pensamento Sociológico, mas esse é um livro que eu já vou advertir que é bem pesado, é um livro de 900 páginas, tal. É mais para a gente ter uma base segura para algumas coisas, se precisar, tá lá, né? Tem um que eu recomendo muito, tá por ordem alfabética de autor aqui, tá? Não é questão de ser melhor ou pior. Esse terceiro aqui, que é o Busetin, é Ciência, Ética e Sustentabilidade. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar pelo título, pelo nome, Ciência, Ética e Sustentabilidade, Desafios ao Novo Século. Esse livro saiu numa primeira edição em 2001, mas ele tem uma edição nova, acho que 2018 ou 2019, que tem uma característica muito boa para a gente. Ele está como e-book gratuito, você consegue baixar para Kindle. Se vocês tiverem, quem tiver Kindle pode baixar esse livro, daí pesquisa pelo título, porque é uma coletânea de muitos artigos, são acho que 20, talvez uns 20 artigos, não sei, e cada um com um autor, e aí se organizou o livro, né? E nessa edição nova é outro autor que está como organizador, mas é o mesmo livro, tá?
Então acho que é Witting, depois eu vou passar para vocês. Mas vocês podem pesquisar pelo título, é um livro muito bom. A gente tem um clássico que é o Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, também é aquela coisa de ter uma base precisando, né? E um livro que eu gosto muito é o Pércio Oliveira. Tudo isso aqui eu estou estudando, tá, gente? Não nasci sabendo, não. Eu estou aqui, estamos junto, tá? O Pércio Oliveira é um cara muito bom que fala de modo mais amplo sobre sociologia. Bom, o que acontece? Com tudo isso, eu achei que era legal a gente disponibilizar para vocês material em quantidade, assim, que vocês conseguissem acessar de modo direto, pegar para ler e tal. Claro que eu vou fazer isso em grande parte na disciplina, no ambiente virtual, disponibilizando, já estou começando, né? Mas eu consegui uma doação para a Univap, estou super contente, a gente tem, vocês vão ter à disposição de vocês, 20 exemplares do livro Sociologia Hoje, esse primeiro aqui da bibliografia. Eu comprei um e consegui a doação de outros 20 para trabalho, né? É legal ter isso. Então, como que eu combinei na biblioteca? Eu deixei 13 exemplares lá na biblioteca central, né? E 7 exemplares exclusivamente para engenharia na biblioteca setorial, ali do lado do bloco de vocês, tá? Então, se precisar, o livro vai estar lá. E tem uma coisa boa nesses livros de sociologia mais atuais, é que está se fazendo muito as sugestões de filmes, né? Então você está lá lendo o livro, tem um filme que aborda essa questão. E isso é muito legal, trabalhar com filme, seriado, né? Se vocês... Acho que todo mundo curte, né? A gente pode dar umas dicas de coisas legais para discutir. Por exemplo, eu não tenho muito tempo de ver séries, né? Mas tem uma que é muito, assim, provocativa, né? Que leva a gente à reflexão, meio tensa às vezes, que é o Black Mirror, que eu acho que é interessante, né? Então, a gente pode, de repente, comentar um dia desses e tal. Também tem um outro documentário bem legal, recente, que do Emicida, Amarelo, que também é uma dica legal, mas a gente vai falando isso, né? Para a gente não ficar só na questão do livro e ficar mais pulsando, né, com as coisas atuais, né? Aí tem uma bibliografia complementar, Malena Chauí, Engels, aqui é um clássico também, Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, quer dizer, 3 questões complicadas, né? Aí o Galeano, que eu mostrei para vocês agora há pouco nas minhas mãos, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês que tem um outro livro, acho que eu devia ter colocado na bibliografia, mas eu vou fazer um merchandising aqui, que é esse livro aqui, ó, Música em Sociedade. A gente discute uma série de aspectos sociais do Brasil, mas não só do Brasil, envolvendo a prática musical, que a música também é uma forma, né, de refletir sobre a sociedade. Esse livro eu escrevi junto com alunos, com participação de alguns alunos da Univap tempos atrás, e tem coisa ali que a gente pode abordar. Bom, sobre a questão... então estou vendo aqui, acho bom, tudo bem, acho mais fácil, sim, a questão da gente fazer essa avaliação continuada, né? Pessoal, nesse primeiro dia eu estou falando aqui, você sabe que a natureza tem horror ao vácuo, né? Então a gente tem essa coisa de ser professor, mas eu queria ouvir vocês, tá? Fiquem à vontade. Se está tudo tranquilo, a avaliação e o plano de ensino, né, a proposta de ementa, então é bom porque no final do semestre, quando vocês forem avaliar, o professor discutiu a avaliação com os alunos, sim, conversou, a gente achou tranquilo e tal. Ó, não vai esquecer. Então agora a gente pode começar a apresentar um primeiro tópico, né? Tem um primeiro tópico aqui para colocar para vocês, para a gente uma visão geral aqui. Deixa eu localizar. Tá aqui. Tá aparecendo para vocês? É o Word, peraí, deixa eu deixar aqui, peraí, onde é que tá? Uma trilha secular e arbitrária do conhecimento social. Estão conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Então aqui é um primeiro material. Eu não disponibilizei ainda esse
numa véia, mas eu vou fazer isso logo logo. Eu só estou esperando porque quando a gente prepara esses materiais, eu sempre gosto de olhar muitas vezes, revisar. E à medida que a gente vai conversando hoje, agora, assim, vocês são meus coautores, né? A gente vai interagir, eventualmente mexer alguma coisa e tal. Gente, a humanidade é vasta, o tempo é grande, né? E a gente tem muitas. Se eu começasse a falar, né, de pessoas incríveis, se eu perguntasse para vocês, né, podia ter até feito uma primeira atividade que seria essa, né? Você mencionar de repente alguém, algum nome da história que te impressiona muito, alguém que é um exemplo para você, enfim, que você acha que contribuiu para você ser quem você é, enfim. Talvez a gente pudesse fazer essa. Vai lá, se eu fizer essa pergunta, eu vou apresentar aqui alguns nomes importantes, tá? Mas se vocês. Vamos abrir um pouco, para eu poder pelo menos ouvir um pouco a voz de vocês, né? Quero saber se eu falar, se eu perguntar, tem alguém, assim, alguma inspiração nesse cara? Pode ser de música, de arte, de literatura, enfim, um pensador, alguém que te motiva, que você acha, não, gosto desse cara. Tem quem quiser falar, vou abrir uns 2 minutinhos, depois eu vou apresentar uma listinha aqui que é meio pessoal, porque se perguntar para duas pessoas vai sair resposta diferente, né? Mas aí, quem vocês saberiam dizer, quem que vocês citariam? Assim, professor, por que não fala tal coisa? Tem alguém que vocês querem trazer para cá, para nossa conversa? Pegar de surpresa assim, né? Pode falar, quem quiser. Não? Professor, Oi. por que o senhor não apresenta primeiro a sua, depois a gente É. fala, acho melhor. Não, beleza. Eu fiz isso nas outras turmas todas, né? Eu apresentei a minha lista, né? E aí hoje de manhã eu fiquei pensando, caramba, mas aí eu tô induzindo, né? Eu tô assim, mas vamos que vamos, eu vou fazer isso também, né? Eu fiquei pensando de repente vir inverter, né? Abrir primeiro, mas vamos lá. Então, eu coloquei aqui de modo honesto, né? Como diz a minha mãe, a chave do bom relacionamento é a honestidade, né? Então eu coloquei uma trilha secular, né, longa e arbitrária, porque é o meu filtro, né, das coisas que eu estudei e tal. E não tem nenhuma pretensão de ser completo isso, é óbvio, né? Porque pô, se a gente começar a falar, tem muitos nomes. Então vou apresentar aqui por que eu trouxe, né, essa lista que eu vou mostrar para vocês. Porque, na verdade, é um jeito que encontrei de contar a história da gente até agora, em vez de ficar naquela coisa de datas muito fixa, pensei em pessoas para, já que é humanidades, né? E outra coisa que eu quero falar, para ser honesto, é um conhecimento social ocidental, porque infelizmente a gente não tem ainda muito acesso ao pensamento oriental. Até no meu caso em particular eu tenho, porque eu gosto muito de Zen budismo, tenho livros e tal. Eu acho que eles têm um humor. As pessoas aqui não sabem talvez tanto disso, mas existe um humor nesses mestres, né, orientais, é uma coisa engraçada. E eu tenho uns causos aí que um dia desse a gente pode trazer. Mas por hora é o conhecimento mais assim escolástico, aquela coisa que a gente aprende, que, bom, esse cara é importante, não esquece e tal. E eu acho que o primeiro teria que ser Sócrates mesmo, né? E o critério para isso é que você pode, quando a gente estuda, né, os filósofos, normalmente o professor fala assim, daqui para cá são os pré-socráticos, né? Aí vem Sócrates, depois Platão e tal. Então, o fato do cara ser um divisor, né? Né? É um parâmetro, né? Então, o que vem antes é o pré-socrático. Pô, então, né? Tá lá, o Sócrates, curiosidade, né? Um pensador grego, né? Foi condenado à morte por corrupção de menores. Hoje em dia a gente fala essas coisas, nossa, né? O cara foi condenado, esse aqui foi condenado à morte, né? E é uma acusação meio louca, né? Corrupção de menores. O que ele fazia? Ele era professor, né? Só que não universitário, né? Era um professor, vamos dizer, mais ao ar livre, enfim. E a proposta de Sócrates sempre foi defender a atitude questionadora. Né? Então vamos questionar, não tenho certeza, não sei, como é que a gente pode
refletir sobre isso? O que será que a gente conclui? Então, o princípio era questionar. E acho que isso está bem traduzido naquela frase famosa, só sei que nada sei. Né? Eu coloquei uma outra ainda dele aqui, a vida irrefletida não vale a pena viver. Né? Só deixando rolar, senão de vez em quando a gente tem que parar e pensar o que está acontecendo. Né? Então, eu coloco essa pedra fundamental assim, como um tratado de honestidade intelectual. Né? Mas não é a questão propriamente de humildade, é simplesmente o fato de que se a pessoa fica supondo que sabe muito, ela se fecha para o aprendizado do novo. Né? Então, essa proposta que a gente tem esse exemplo de o cara era super reconhecido, mas tinha essa honestidade. Não, peraí, só sei que nada sei, tem muita coisa ainda, né? Quem acha que sabe muito não sabe para aprender. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive muitas vezes, que eu vou falar, que é o seguinte, às vezes você conhece, você interage com pessoas de uma sabedoria incrível, né? Você sabe aquela sensação que, nossa, eu estou aprendendo muito com esse cara. E normalmente são pessoas informais, são pessoas simples. Assim, simples não no sentido de pobre, não é isso. É simples no sentido de não ter arrogância, não ter vaidade, né? A pessoa está disposta a contribuir com conhecimento, aberta, né? Em compensação, infelizmente na academia, na universidade, essas coisas podem acontecer, né? E no meio profissional às vezes acontece. Tem aquele cara que sabe alguma coisa mais ou menos e acha que é o máximo, né? Então, tem que ter um pouco de paciência com essas pessoas, né? Mas aqui a nossa proposta é socrática, né? Vamos, eu sei muito pouco, vamos aprendendo junto, né? Essa aqui é a maneira de encarar. Aí, bom, depois de Sócrates tivemos Platão, né? E quis destacar para vocês Aristóteles. Vocês vão ver que alguns desses pensadores estão marcados em azulzinho aqui. Depois vocês podem tentar me dizer qual será que foi meu critério. Tenta descobrir por que será que o Aristóteles está assim destacado, né? Aristóteles é considerado por muitos o maior dos pensadores gregos. Na verdade, a questão é que ele foi um cara que pensou sobre muitos assuntos, escreveu, meditou, trabalhou em cima de muitos temas, né? Desde a parte que séculos depois a gente foi chamar de ciência, como assuntos de política, cidadania, né? Então, uma das frases importantes do Aristóteles é essa: o ser humano é um animal político, nasceu para viver em sociedade. Quando fala político, não necessariamente é candidato a cargo, não é isso. É político porque a relação entre as pessoas, a relação negociada entre os seres humanos, é uma relação política, né? Então, é um complemento àquela noção de Sócrates. A gente tem que estar aberto para aprender e a gente não consegue aprender tudo sozinho, né? Nasceu para viver em sociedade. Esse ponto eu coloco aqui que pode ser visto pela gente como um ponto de partida para o desenvolvimento de uma ideia de cidadania. Agora, quando a gente fala cidadania, temos que relativizar também, lembrar o contexto histórico. Cidadania, como a gente entende hoje, é muito diferente da cidadania nesse tempo dos gregos, tal, do Aristóteles, porque naquela época não tinha muita gente, era gente, mas não era cidadão, né? Não sei se vocês devem ter estudado isso, né? Há muitos requisitos para você ter cidadania. Por exemplo, votar é uma coisa que poucos teriam o direito de escolher quem vai ser um gestor, enfim, um administrador. E a gente ampliou isso, melhorou muito isso. Quer dizer, esses caras são grandes, mas a gente evoluiu a partir deles, né? Muito bem. Vamos seguindo. Aí a gente entra na era cristã, não é? Primeiros séculos da era cristã, o que aconteceu? A Igreja Católica foi inicialmente surgiu de modo meio marginal e aos poucos foi viralizando. Eu estou brincando com termos atuais, mas é isso mesmo, né? E o poder, a ascensão da Igreja Católica trouxe uma noção, né, para o pensamento humano de que a Terra seria a casa do Filho de Deus, né, escolhido, o homem, e esse seria o centro do universo.
Então a gente se entender como o centro de tudo, né? Isso começou a ser fortemente colocado na Idade Média. A partir, e aliás eu sou apaixonado por Idade Média, viu? Só colocando, dando um parênteses aqui para vocês. Falei para vocês que eu tinha uma banda de rock, mas eu também tive por alguns anos um grupo de música medieval. E a gente pode até comentar sobre isso. Muito bem. No século XV, aí chegando no século XV, começa a surgir a Revolução Científica, né? Vou destacar alguns nomes aqui, mais para citar: Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e Galileu Galilei, assim, uma trinca de mestres aí, né? Que começam a testemunhar e ajudar a construir coletivamente o nascimento da ciência moderna. E qual a característica dessa mudança de forma de estudo, de conhecimento? É a gente se basear na observação, isso tudo bem, mas também na experiência, né? Fazer os experimentos. Né? E aí a vaidade humana, paradoxalmente, a gente avança em várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente sofre um duro golpe na vaidade, né? Olha, eu estou vendo aqui que o Renan falou de música gregoriana. Eu tenho muita coisa de música medieval aqui, muito mesmo. Inclusive no meu YouTube, depois no canal, se vocês procurarem lá no YouTube Paulo Barja, música medieval, vocês vão tem coisas lá. Se tiver curiosidade, eu posso colocar algum link, enfim. Mas aí esses caras começaram a observar e pensar, não, peraí, a gente não é o centro de tudo, né? A Terra não é o centro de tudo, o homem não é o centro de tudo. E isso gerou problemas, né? Aí a gente pode ver a maneira como esses grandes caras conseguiram lidar com isso, né? No caso do Galileu, precisou dizer que a Terra não se mexe, né? A Terra está imóvel no centro e tal. Ele teve que, né, se arrepender diante da igreja para não sofrer sanções mais pesadas, né? E, bom, ok. No caso do Giordano Bruno, foi fogueira, né? Ó, você vai para fogueira se você não disser o que você falou, se você não reconhecer que está errado. Falei, não, mas eu tô certo. Não, mas vai para fogueira, então manda. Morreu queimado, mas não quis dar o braço a torcer, né? Então, graças a esses grandes caras corajosos, a gente quem que tá falando aqui? O Luigi tá escrevendo o Giordano não foi queimado. Então, o Giordano Bruno foi um desses caras que estava justamente falando coisas que eram condenadas pela igreja. Né? Então, assim, essa questão do universo infinito e a gente ali mais no centro e tal. Duas coisas que, né, questionáveis, né? O caso do... Bom, enfim, a infinitude do universo é algo que dá muita margem para conversa, né? Ainda hoje. Se vocês pararem para pensar, para ler algumas frases desses caras, eles levantam questões que são interessantes ainda hoje, sabe? É muito legal. Por exemplo, a gente pode até pensar assim, num certo aspecto, né? Ok, vamos dizer assim, não é possível a gente pensar que, sei lá, a humanidade é o centro. Para nós né? Do nosso ponto de vista, claro, você é a pessoa mais importante do mundo para você mesmo. Tá? Se a gente pensar nesse aspecto, tudo bem, mas, né, em termos científicos ali não dava, né? Não dava para engolir uma dessas. Né? Então são questões, e na época, sabe como é que a gente resolve as coisas hoje? Faz a experiência, faz os estudos, pessoas de diferentes lugares fazem esses estudos e a gente vai concluindo junto. E aí publica artigo, faz projeto, né? E o conhecimento vai caminhando. Na época não tinha isso ainda, né? Estava se estabelecendo, né? Então, você tinha um poder central, um poder da igreja, e se você fosse contra alguns dogmas, era uma coisa muito difícil de ser aceita, né? Então, a gente foi mudando isso aos poucos, né? Na época era uma coisa mais complicada. Bom, o que acontece? Esses caras começam a perceber que o universo não está estático, né? Está em movimento. A gente está também em movimento ali, né? Então, na real, em vez de centro, a gente está mais para o que eu poderia brincar e dizer assim, nós somos mais pontinhos no meio do universo, né? Pontinhos assim.
Ou seja, o que eu estou colocando aqui é que a questão da vaidade humana precisa ser relativizada, né? O próprio fato do Giordano, o universo é infinito, era uma coisa que para muitas pessoas incomodava, né? Porque a gente fica pequenininho, né? Perto do infinito. Então, foi necessário bastante tempo para essas ideias, né, serem postas à prova, serem verificadas e aceitas. Né? A aceitação às vezes é demorada e dolorosa até. E aí, vamos lá nessa sequência, surge um cara que é super importante para todos nós, né, que é o René Descartes. Todos nós mesmo, porque, para vocês terem noção, cálculo, né, a gente fala muitas vezes de plano cartesiano, geometria analítica, plano cartesiano, né? Homenagem a Descartes, né? E esse é um que está azulzinho, tá vendo? Olha lá, foi matemático, físico e filósofo. Olha que interessante. Também uma coisa legal da gente pensar é que não existia muito a necessidade de dividir, de separar a formação. O cara é físico, não pode ser filósofo. Nada disso, era tudo junto mesmo, né? Uma questão de humanismo que a gente tem que trazer de volta, né? Tá na hora da gente lembrar dessas coisas. Então ele desenvolveu um monte de bases, né, para o cálculo, para a geometria analítica. No século XVII, pensando até mais amplo que isso, né, ele fortaleceu essa via que a gente estava comentando, pensamento científico, né, e tornou-se uma voz importante do que a gente chama de racionalismo, ou seja, pela razão é que eu vou entender as coisas. Né. Ele ficou famoso pela frase penso, logo existo. Né? Todo mundo lembra, essa frase é importante. Tá? E aqui eu vou fazer uma observação bem particular. Percebam que tem um certo individualismo nisso, não? Penso, logo existo, não é pensamos, né? Ele coloca, ou seja, dá força para o indivíduo, né? Muito bem. Seguindo ainda aí, a gente já está no século XVII, tem um cara que também está em azulzinho, é o Blaise Pascal. Pascal, ele viveu pouco tempo, morreu com menos de 40 anos. É interessante quando você estuda a vida desses caras, alguns deles morreram jovens, mas fizeram muita coisa, né? Deixaram muito conhecimento. Pascal, ele está aqui pelo exemplo de uma vida muito interessante, né? Ele foi físico e matemático, né? Trabalhou com a parte de dinâmica dos fluidos, pressão, coisas que a gente estuda hoje, que vocês estudam, né? Também na parte da matemática, geometria, probabilidade, né? Inventou a primeira máquina de calcular, morreu com menos de 40 anos, falei, e no fim da vida dele, ou seja, no fim da vida dele, assim, com 30 e poucos anos de idade, ele começou a escrever mais, né? Ficou conhecido como escritor e filósofo. Né? Então tem o lado das exatas, tem o lado das humanas, e essas coisas estão juntas, estão trançadas. Né? Eu estou aqui, ó, nem tinha planejado isso, mas ó, eu estou com um livro aqui do Pascal de pensamentos. Né? Ele tem toda uma parte de estudos mais da física, vamos dizer assim, mas aqui estão os pensamentos. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente... Aqui, por exemplo, ó, são fragmentos. Ó, esse livro aqui são fragmentos que ele coloca. De repente eu posso mandar um pouco disso para vocês. Né? Ó, vou ler um trechinho para vocês de um pensamento. Então, um cara que era um físico e que começou a pensar a humanidade. Né? Ó, a vontade própria jamais vai se satisfazer, ainda que tivesse o poder de obter tudo o que quer. Sentimos-nos satisfeitos no instante em que renunciamos a ela. Sem ela não se pode estar descontente, e com ela não se pode estar contente. É o problema da gente ficar, né, escravo dos desejos, de ficar querendo muito uma coisa, e a frustração é proporcional. Tal. Então ele começa a refletir sobre a vida. Né? Muito bem, uma coisa curiosa, ele virou escritor e filósofo, ele começou a combater o racionalismo de Descartes, pensar que não precisava ser tudo racional, tinha um misticismo aí envolvido, né? uma fé. E segundo o Papa Francisco, essa aqui é a novidade, né? Acabei de descobrir, pesquisando, que ele o Pascal está cotado para virar santo. Pode ser que nos próximos anos a Igreja Católica santifique Blaise Pascal. E isso vai ser curioso, porque não me lembro
de nenhum santo físico. Ele é interessantíssimo. Isso aqui é notícia fresca, assim, né? Você vê quanto tempo que demora para o cara virar santo, né? 400 anos aí na... Fica o eco dos pensamentos e hoje em dia está se avaliando isso. Mas enfim. Aí vem o grande, né? Isaac Newton. A palavra gênio só tem que ser usada com critério. A gente não pode sair dizendo, o cara é gênio, todo mundo é gênio. Não, é uma coisa que é para usar, como é que fala? Com moderação, né? É que nem quando você vai tomar um vinho, né? Calma, beba, aprecie com moderação, né? Então é um pouco isso. Mas no caso de Newton, dá tranquilo para a gente falar. Esse é gênio, né? Foi um outro que está azulzinho aqui. Foi físico e matemático. Ele já está, vamos dizer, na segunda metade do século XVII, entrando para o século XVIII. É tanta coisa que Newton fez, né, que eu vou resumir em 3 palavras-chave: mecânica, ótica e cálculo. Ou seja, são 3 coisas super importantes na formação da engenharia hoje, né? E tá aí o Newton. Sua frase mais célebre, não sei se vocês conhecem essa, mas eu gosto porque ela tem inclusive um eco pop nisso, que é o seguinte: se enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Conseguem entender o que ele está querendo dizer com isso? O que significa? Se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Vocês poderiam me ajudar a dar uma ideia do que quer dizer isso? Se quiser abrir o microfone. O que é isso de estar sobre os ombros de gigantes? Ó, digo mais para vocês. Quem curte música pop, tem uma banda chamada Oasis, uma banda muito boa de rock, uma banda inglesa, né? Que tem na capa de um disco, o título de um dos discos deles é On the Shoulders of Giants, sobre os ombros de gigantes, né? Claro que é uma homenagem ao inglês, a Isaac Newton, né? Mas no caso do Oasis, era uma homenagem aos grandes do rock que vieram antes deles. Em particular, eles estão se referindo aos Beatles, né? Os gigantes, e nós estamos sobre os ombros dos gigantes, ou seja, graças a esses caras que vieram antes, a gente consegue ser quem a gente é hoje, né? Eu entendo essa frase de Newton dessa forma, né? Se eu conseguir enxergar, porque Newton foi um desses caras, é uma exceção aqui nessa lista, que viveu muito. Ele viveu até os 85 anos. Imagina o que é isso no século 17, 18. Que valeria, sei lá, 100 e tantos anos hoje, né? Porque é dificílimo, condições de saúde, de higiene mesmo, era um negócio complicado. E aí no fim da vida ele coloca isso, né? Já reconhecido, Academia Real de Ciências, tá? Mas tipo, não fiz sozinho, né? Então, de certo modo, ele se afilia àquela tradição humanista de Sócrates, Aristóteles, tem essa questão do reconhecimento de que a gente não está sozinho. Eu acho bem bonita essa frase, vinda desse cara do gênio, né? Lembra aquilo que eu falei? Nada de arrogância, que ele... Não, vamos falar que é realmente coletivo, né? E aí já no século XVIII, um outro cara importante, aí é um filósofo, é o Immanuel Kant. Ele fez a síntese, tentou trabalhar nessa síntese entre o racionalismo, o conhecimento pela razão, de Descartes, e o empirismo. O que é o empirismo? Comentei também rapidamente, sem dar um nome, mas empirismo é o conhecimento a partir da observação da experiência, né? O cara faz o experimento e descobre alguma coisa, né? Está muito vinculado à experiência sensorial, né? Então Kant faz essa junção. Uma característica interessante é que ele foi professor de ciências também, né? Deixa eu só ler aqui, ó. A Isabela escreveu isso, né? O uso passado para se apoiar e aprimorar os conhecimentos e conceitos. É isso aí, né? Então essa coisa dos ombros dos gigantes é isso, a gente crescer com tudo. O que a gente está fazendo agora, nesse exato momento, e nas outras disciplinas também, claro, a gente está se apoiando nos ombros de gigantes, com certeza, né? E aí Kant foi professor de ciências e propôs uma teoria da formação do sistema solar, quer dizer, parou para pensar sobre isso.
Olha que legal esse caminho do pensamento de Kant. As experiências, sensações, ou seja, na parte mais do empirismo, devem ser organizadas pelo pensamento, aí é o racionalismo, e intuição, ele coloca um papel importante para a intuição, para poder produzir conhecimento. Então é essa soma, né? É uma, destaquei aqui porque eu acho que é um pouco o que a gente quer, né? Organizar as nossas experiências através do pensamento sem desprezar a intuição para poder ter o conhecimento. Kant falava do imperativo categórico, é um conceito complicadinho, né? Mas vamos dizer assim, é uma lei moral boa por si mesmo, por si mesma. Não é só você fazer porque os outros vão achar bonito, ou então porque assim eu vou, sei lá, gerar um bem para uma pessoa. Tá, isso é importante, mas é você atuar de acordo com aquilo que é bom em si, que é bom por si mesmo. A consciência do dever, não, isso é o certo a se fazer, sabe? Uma consciência moral que é mais importante até do que o resultado da ação. Você pode, às vezes, não conseguir aquilo que você queria fazer, mas você está baseado num princípio categórico. Não, eu preciso, isso é o correto, é o jeito certo. Né? Então tem uma questão de ética aí que a gente tem que trazer, né, no nosso dia a dia. Aí vamos lá para o Hegel, já estamos no final do século XVIII, começo do século XIX, e Hegel define um método que surge com ele, assim, mais esse método que é muito importante para a gente, que é a dialética. É a gente ter a forma de conhecimento que se baseia, que não nega os opostos. Né? Então, por exemplo, tem alguém que tem uma ideia e aquilo pode ser visto como uma tese. O outro tem uma ideia completamente diferente e isso é antítese. E aí, quando a gente casa essas coisas, procura estudar, a gente pode chegar a desenvolver uma síntese. Né? E esse método pode ser aplicado sequencialmente, ou seja, aquela síntese entre duas ideias inicialmente diferentes, essa síntese vai ser o começo de uma outra etapa dialética, onde vai surgir provavelmente uma antítese, e aí a gente vai juntar, formar uma tese, uma síntese depois. Então, esse é um jeito bem interessante de explicar e de propor como deve ocorrer a evolução do conhecimento humano. Né? É bem bonito. Deixa eu pensar se. Quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo agora assim, improvisado, na física, que eu sou da física, né? E vamos dizer assim, se a gente fala da luz, qual é a composição da luz? Do que é a luz? Por muito tempo se ficou na dúvida, né? É partícula ou onda, né? Então, no tempo de Newton, século XVII, ficava essa dúvida. Então tinha o Huygens lá dizendo que era onda, Newton dizendo que era partícula, enfim. E afinal, o que é a luz? Né? Então tinha uma tese, partícula, e tinha uma antítese. Não, é onda. O que a gente sabe hoje da luz? Como é que a gente pode definir a luz? Quem que ganhou essa parada aí? Vocês sabem dizer? A síntese disso não é tão simples, né? Não é uma coisa tão óbvia. Eu vou dar uma resposta para provocar vocês, uma resposta mineira. Depende, uai. Depende. A luz é onda e também partícula, né? Vai depender de como a gente faz o experimento, como a gente observa, o que a gente promove, qual o experimento, para a gente poder entender. Ela pode se manifestar com comportamento de onda ou de partícula. Essa dualidade seria uma síntese aí. Casou essas ideias. Então ninguém estava errado. Simplesmente era necessário juntar essas informações para construir o conhecimento que a gente tem hoje da luz. Né? Então, um exemplo, né? Bom, aí no século XIX que vai se estabelecer, começam as bases, né? E se estabelece o que a gente veio a chamar depois de sociologia, e que é um dos ciências sociais, né? Que é um dos temas, então é uma coisa muito importante nesses nossos encontros semanais. Né? Então vou falar da sociologia. E qualquer livro que vocês peguem, né? Vai dizer que a sociologia tem 3 fundadores. Né? Claro, nada surge sozinho, né, tal, mas tem 3 caras que são juntos, assim, não juntos propriamente, mas na sequência, um do outro, foram compondo o que a gente hoje entende como sociologia. Então aqui vão os 3 fundadores, né?
O primeiro deles é Marx, no século XIX, né? Que foi muita coisa na vida. Foi filósofo, foi historiador, tem livros sobre história, né? A gente pode hoje, retrospectivamente, dizer que ele foi sociólogo, mas ele trabalhou de jornalista, ele fez uns bicos, teve uma atividade bem diversificada. Era teórico, mas era um teórico que defendia a prática. Ele não jamais se satisfaria em ficar somente pensando, né? Então ele definiu uma série de conceitos fundamentais, como a mais-valia, a gente pode discutir isso mais à frente, em outro momento, né? E a divisão da sociedade em duas grandes classes, proprietários e proletários. No fundo é isso. Os proprietários dos meios de produção e o resto é proletário, né? É curioso a gente parar para pensar nisso, porque com o passar do tempo, a nossa mania de querer colocar tudo em caixinhas, né? Hoje em dia a gente fala muito de classe alta, classe super alta, classe média alta, média média, média baixa, baixa, miserável, pobre. A gente começa a categorizar tanto, colocar tanta divisão, e ele, não, peraí, no fundo, é isso, é proprietário. Se você não é proprietário, meu, você é proletário, né? Ele dizia que a teoria só tem valor se puder impulsionar a prática, então tem essa proposta, né? E aqui vou entrar com uma palavra-chave que eu acho que a gente vai ter que abordar ao longo da disciplina, que é a questão do indivíduo, né? Então, nós não podemos, a gente vai discutir o ser humano, vai falar da humanidade, ok, mas nós não podemos pensar o ser humano como uma entidade abstrata, né? O indivíduo age na sociedade, tem ação concreta, resultado concreto, e por outro lado também é influenciado pelos fatos sociais, fatos da sociedade, né? A frase que a gente pode destacar de Marx, tinha muitas, né? Mas é a história de toda a sociedade e a história das lutas de classes. É sempre uma tensão no relacionamento social, né? Aí vem Emile Durkheim, também considerado um dos fundadores da sociologia, que cria a noção de fato social. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, né? Mas ele também desenvolve conceitos, né? E uma característica do trabalho do Durkheim foi que ele tentou estabelecer a sociologia como uma ciência. Então, uma disciplina acadêmica, algo que se possa ensinar na universidade, vamos dizer assim, com pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, estudos de caso, então metodologia, algo mais estabelecido firmemente, uma abordagem mais positivista, que a gente pode dizer. Pensar na coisa mais afirmativa, né? Definida. Outro ponto do pensamento do Durkheim é que em sociedades tradicionais, cultura e religião, sempre essas duas, criavam uma consciência coletiva, uma noção do todo, né? Unificavam o pensamento e tal. Então havia essa consciência comunitária, consciência coletiva. Com o passar do tempo, com a modernidade, o que aconteceu? O trabalho foi se especializando, né? E o foco mudou da sociedade para o indivíduo. E o que aconteceu também é que a gente começou a saber menos das coisas mais amplas, né? A gente começou a cuidar cada um da sua parte e isso é uma coisa que a gente tem que questionar, né? Ele dizia que a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos. Será que a gente consegue explorar essa frase? O que significa isso? Será que 1 mais 1 não é 2? Então, peraí. Por que a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos? O que tem aí a mais? Arriscam alguma coisa? Quando você tem muitos indivíduos interagindo, a própria interação tem que ser considerada. Não é um monte de gente sozinha. Um monte de gente junta vai interagir, vai trocar. Então isso é que vai gerar a sociedade. Ela nasce da interação, certo? Então essa é uma noção muito importante para a gente manter. Bom, aí mais ou menos junto, pouco em seguida, tem o Max Weber, que começa a discutir mais fortemente a modernização, a industrialização da sociedade e comenta o seguinte, ó, legal, isso trouxe avanços tecnológicos, muito bom. No entanto,
Junto com isso, o que, que veio no pacote? Veio racionalização, burocracia, documentos, controle. Começa a haver um controle das pessoas com a industrialização e, consequentemente, a redução da liberdade do indivíduo. Olha aí essa palavrinha. Então, a gente começa a correr o risco, né, de virar engrenagens na máquina, né? Aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, discute isso, né? O cara está ali preso no meio da engrenagem. E esse é um problema porque pode levar à desumanização, né? Então esse é um alerta do Weber. Ele também prestou atenção na questão das origens de certos pensamentos. Nós teríamos a origem ter a inspiração, vamos dizer, ser religiosa, né? Então a ética do trabalho é uma ética de inspiração religiosa, né? Quer dizer, você vai ser recompensado pelo seu esforço, né? Muito bem. Então esses aí são os três grandes. Mas, seguindo a nossa trilha, a gente precisa falar do Sigmund Freud. Lembra que eu comentei agora há pouco, falei a palavra gênio tem que ser usada com muito critério, né? A gente usou para o Newton, né? Até agora talvez o Aristóteles, né? Mas eu estou trazendo aqui um humanista mesmo, de carteirinha, que é o Freud, criador da psicanálise. Estou escrevendo aqui genial, estou colocando mesmo essa característica. Esse foi genial, porque ele se debruçou sobre estudos do indivíduo, claro, mas também estudou o comportamento das massas. Freud começa a perceber isso, que as pessoas estão realmente influenciadas, até a psique, né? Até os nossos pensamentos estão influenciados pelo contexto em que a gente está imerso, né? Então é muito interessante. Eu estou estudando Freud, tem um grupo de estudos, grupo de leituras na Univap, que é um pessoal lá da psicologia, e eu participo já tem uns 2 anos mais ou menos, e a gente estuda, debate, é um negócio que é complicado, profundo, mas é belíssimo, gente. Se vocês acharem que não tem problema, futuramente eu quero trazer trechos de Freud assim, para a gente discutir, acho que é muito legal. A gente aprende bastante sobre o ser humano. E assim, uma curiosidade, ele chegou a se corresponder com outro gênio, né? O físico Albert Einstein. Esse aí todo mundo conhece bem, né? E Einstein era também um desses caras que trabalhou em muitas áreas. Tudo bem, ele foi famoso como físico, né? Ele era funcionário público, né? E aí revolucionou a física, mas com muitas coisas, né? Ele trabalhou em muitos campos, né? Muito bem, eles corresponderam, né? E o assunto que eles trocaram, né? Sobre o qual eles debatiam, era a paz mundial, a paz universal. Ou seja, um cara está pensando muito na mente individual, o outro está pensando nos aspectos físicos, mas o que os unia era essa preocupação com a paz mundial, né? Lembra que a gente está aqui falando, vamos pensar nos anos 30, um contexto pré-guerra, né? Muito bem, aí as meninas devem estar pensando, pô, mas que sacanagem de aula é essa que só fala de homem, né? E aí eu pensei que eu não podia deixar de falar, por exemplo, claro que teria outros nomes, mas pensei, puxa, nesse momento, pensando nessa linha cronológica, né, já no século XX, é bom a gente falar da Hannah Arendt, né, que é uma filósofa, né, e por que é importante falar da Hannah Arendt? Porque ela desenvolve um conceito, né, ela cria essa expressão pesada, forte, né, que eu quero trazer para a gente discutir, que é a banalidade do mal, a banalização do mal. Sabe, o cara vê uma desgraça acontecendo e fala, e daí? Então a banalização é um fruto da falta de pensamento crítico. O distanciamento entre o pensamento e a realidade, a pessoa que não tem noção do que está acontecendo de verdade, né? E ela denuncia isso. Ela percebe, desenvolve esse pensamento a partir do pós-guerra, né? Do julgamento, julgamentos de guerra, onde ela percebe aqueles caras que fizeram crimes terríveis de guerra, né, nazistas, ele fala, nossa, o cara que vai conversando, e ele fala com uma naturalidade, às vezes, que é desconcertante, fala, não é possível, né? Então ela percebe que houve uma banalização do mal. Esse é um assunto seríssimo, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estava vendo ontem no jornal,
Vocês sabem qual foi o crime internetico que mais cresceu né, ao longo da pandemia, no ano passado? Exatamente, então. Eu tô lendo aqui os comentários, né? Pô, isso não está muito longe da atualidade, está muito perto, isso que é o problema, né? Está perigosamente perto, a gente está vivendo essa banalização. Tem gente que é a coisa da pandemia mesmo, né? Que as pessoas pensam como é um número e tal, e vai perdendo a noção de que é gente, né? E muita gente. Né? Mas eu estava comentando sobre notícias de ontem no jornal, né? O crime que mais cresceu, atitude criminosa, né? Postura criminosa, que mais cresceu na internet ao longo da pandemia foi o nazismo, o fascismo, né? Esses comentários, algumas pessoas chamam de neonazistas, né? De intolerância total e ofensa, de forma assim muito bruta, né? Então essa postura criminosa teve um aumento no Brasil, era de 1.000 casos denunciados em 2019 para 9.000 em 2020. Quer dizer, claro, está todo mundo mais conectado, mais online e começou a explodir barbaridade, né? Quer dizer, para a gente ficar atento, né? Então a Hannah Arendt começa a discutir isso nos anos 40 e 50. Olha só a frase, ó, Isabelle, que você está atenta aí, né? Olha o que ela fala. Os fanáticos são inatingíveis pela experiência e pelo argumento. O conformismo total parece ter destruído a capacidade de sentir, mesmo que seja algo extremo como a tortura ou o medo da morte. Pesado, né? E será que a gente não está vivendo algo assim? Quer dizer, esses alertas desses grandes pensadores, nessa pensadora, são para a gente pensar hoje mesmo. Né? Muito bem. Aqui eu vou falar um pouco mais futuramente do Michel Foucault. Michel Foucault, século XX, filósofo e sociólogo, ele fala sobre o fato da gente estar o tempo todo sendo observado, ele discute a questão do poder das instituições, né? Mas aí ele fala assim, onde há poder, há resistência. Né? Então sempre que tiver essa tentativa de opressão, existe essa postura possível da resistência. Né? A gente vai abordar mais à frente. E Zygmunt Bauman, a gente comentou rapidamente na ementa, né? Até coloquei um item lá, modernidade líquida. Eu quero que a gente leia um pouco e debata isso. Ele foi um filósofo, sociólogo. Repara que o Bauman morreu há poucos anos, né? Ele viveu mais de 90 anos, esse aqui. E dando aula e produzindo, dando palestra, escrevendo muitos livros, tem muita coisa dele. E ele ficou famoso, né? Vamos dizer, bombou nas redes aí, com a expressão modernidade líquida. Ele começa a falar da dinâmica fugaz das relações humanas, né? De meados do século XX, a coisa começa a ficar tudo muito rápido, muito inseguro, impreciso. Né? E ele comenta que a insegurança é um problema, né? Eu, por exemplo, me sinto uma pessoa insegura muitas vezes. Né? E ele comenta que a insegurança é característica do homem pós-moderno, está na nossa estrutura. Né? Quer dizer, todos nós temos as nossas inseguranças, isso não tem como escapar, né? É como estamos hoje, né? Bom, aí a gente termina com isso a nossa primeira trilha de conhecimento aqui. Tem até mais uma parte que eu preparei, mas eu não vou falar para vocês hoje, a gente já conversou bastante aqui. Eu falei mais do que eu queria, eu ouvi menos vocês do que eu queria, mas é primeiro dia, né? Com o tempo eu quero que vocês se soltem mais. Mas, assim, uma questão que fica, né? Pô, a gente falou de um monte de pessoas importantes, né? Sim, a Giovana está perguntando, né? Esse material vai estar no AVE? Sim. O que acontece é que eu vou dar uma última revisada. Eu estou mexendo, eu gosto muito sou artesanal, né? Fica lá, mexe, muda a palavra. Não, esse aqui. Então eu estou acertando alguns detalhezinhos, mas eu vou colocar até amanhã, assim, deve estar lá na página de vocês. O AVE é isso. E fora isso, essa aula está sendo gravada e vai ser postada depois para vocês também no AVA, vocês vão ter o link, né, para poder rever se for o caso. Mas eu vou colocar em PDF, só estou esperando assentar um pouco mais, dar uma revisada final.
aquele capricho básico, né? Tá? E aí você pensa assim, pô, mas e os brasileiros, né? Por que não tem nenhum brasileiro nessa lista? Será que não merece? Não tem ninguém que merece? Tem várias pessoas, né? Mas aí eu vou deixar à parte isso num outro momento para poder trazer um pouco essa discussão do pensamento social no Brasil. E, gente, falando de novo, essa lista que está colocada aqui, esses nomes, são uma escolha um pouco arbitrária de nomes importantes, pensamentos importantes, mas ao longo de muitos, né? De muito tempo e muitas pessoas. E vale o mesmo para o Brasil, né? É que nem aquele negócio, né? Faz uma lista dos 10 discos mais legais que você já ouviu, ou dos 10 melhores filmes, né? Cada um vai fazer uma lista e vai ter alguns que todo mundo vai concordar, outros não, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que não é uma ciência exata, né? Não tem uma lista certa dos 10 melhores filmes, não tem. Mas eu quero trabalhar com vocês isso, saber um pouco das coisas marcantes, dos nomes marcantes. Então, deixa eu lembrar para vocês. Nós temos um fórum aberto, eu vou deixar, acho que até o dia 20 por aí, eu vou deixar online, lá no AVEA, para vocês discutirem um pequeno texto que saiu essa semana passada, na internet e tal, no UOL, para discutir sobre, vamos dizer, uma solidão compartilhada, como a gente está junto e sozinho ao mesmo tempo em muitas situações. E é uma reflexão, então, uma reflexão crítica. Então, a proposta é que vocês façam um comentário lá, põem uma ideia de vocês, e depois, com o tempo, quando tiver vários comentários, vocês podem interagir uns com os outros, né? Se vocês toparem, eu gostaria de explorar essa proposta do fórum, né? Mas, gente, caramba, falei muito. Eu quero ouvir vocês, comentários, alguma coisa que vocês querem destacar, alguma dúvida, pergunta. Eu vou colocar no AVE, acho que amanhã, tá? E aí? Tá tranquilo? Algum tema que vocês gostariam de abordar? Se vocês estão quietinhos, eu sempre fico preocupado. Professor, Fala. Pode falar. oi, é Camila. Camila, fala. Esse tema é um tema que você abordou hoje na aula, é um tema que eu não conheço muito, assim, eu Tá. nunca estudei muito a fundo, então para mim, Uhum. assim, É novo, né? não novo, porque a gente acaba, no decorrer da vida, estudando um pouco uma coisa ou outra. Tá. Eu tenho certeza que minha vida hoje foi associada a vários deles, mas não necessariamente que eu consiga colocar, né, Tá. dar nome aos bois, na verdade. Uhum. Então, para mim, vai ser bem novo, assim, dar uma estudada Tá. nisso, tá? Então, só para... Mas eu gostei bastante. Tá, não, beleza. Gente, aqui a proposta é que nós caminhamos juntos. Então, não quero que ninguém estresse assim, isso é complicado. Tá, vamos conversando, vamos trocando ideia, né? Eu quero que vocês saibam assim que eu estou estudando essas coisas. Vamos dizer assim, eu tenho uma formação forte assim na parte de física, de cálculo, de matemática, na parte de música eu também fiz 10 anos de estudo, né? Tive minhas bandas, eu me garanto nessas coisas. Agora, pensar o ser humano, pensar a sociedade, não tem como, né? A gente está em processos, eu estou assim em construção. Então, Camila, estamos junto, tá? A gente vai poder debater isso junto. O que eu preciso fazer, né, é deixar realmente os materiais à disposição de vocês, né? E assim, lembrar que vocês têm, quando quiserem, né, vocês têm essa possibilidade de pegar o livro, que é muito legal, Sociologia Hoje, é um livro gostoso de folhear. Eu não sei se eu tô com ele aqui, porque tá aqui. Porque na verdade assim, eu tô com tanto livro, se vocês olharem, ó, se eu mostrasse para vocês, ó, isso aqui, ó os livros aqui, ó. Pensa que a gente não tá ralando também, ó. Esse aqui é o Sociologia Hoje, né? É um livrão que é bonito, colorido, tem as biografias desses caras. Mas assim, eu gostei muito porque tem as dicas de filmes, né? Então, ele vai ser legal para vocês. Deixa eu aproveitar, já que eu tô com os livros aqui, eu vou passar rapidamente, comentei do Música e Sociedade, sobre os brasileiros, né? Quero entender sobre a sociedade brasileira e tal. Ó, um livro importante do G7 Souza, A Elite do Atraso. Esse aqui eu tô lendo lentamente, que eu vou lendo e fazendo anotações, né? E assim,
O Galeano eu comentei, né? Eu também, gente, faço poesia, né? Eu componho música, tal, faço poemas, então eu tenho uma parte da minha atividade literária, né? E a gente pode eventualmente também trazer isso um pouco, acho que cabe na humanização, né? Então, só para vocês verem as coisas que tem aqui, tem outros, né? Tem esse livro aqui que é muito bom, o livro da sociologia, um livro muito bom. Mas o meu papel vai ser de filtrar as coisas, tentar selecionar coisas interessantes e que a gente vai aprendendo junto, tá? Deixa eu fazer uma pergunta também para vocês sobre proposta para próximo semana. Estou vendo aqui a questão do fórum, a questão de opinião, é uma opinião. Sim, é para vocês darem a opinião de vocês. Não precisa concordar. Tem um texto lá, se você achou tudo bobagem ali, você pode falar, não, peraí, acho que não tem nada a ver. Não tem importância, o importante é você estabelecer o seu argumento, né? Professor, o artigo em PDF também é complemento da coluna isolados? Eu não sei se eu entendi bem. O que é essa coluna isolados aí? Eu coloquei um artigo em PDF lá embaixo, né? Lá no final, quem está acessando o ambiente virtual, eu vou colocar umas coisas a mais, umas leituras e tal. E aí a gente comenta. Isso é. Não, então, o que tá lá, eu criei uma, porque nós temos a ementa, né? A ementa tem 6 tópicos, mas lá embaixo eu coloquei uma seção extra que é referências, acho que está chamando referência. Aí tem dica de, a ideia é que ao longo do semestre a gente vai colocar dicas de filmes, vídeos, né? Alguns documentários, alguma coisa assim, que seja uma coisa legal de trocar ideia. Por exemplo, clipe de música, às vezes é bem interessante. É provável que até o fim do semestre a gente coloque até uma Lady Gaga lá para poder pensar, pô, o que tem por trás disso, né? Então eu vou colocar essas coisas. E tem um PDF, é um artigo. Esse artigo, a proposta é que a gente não tem nada assim de, tem que ler agora. Não, calma. Mas se quiser, pode. Mas a gente vai deixar ele aberto desde já, mas para abordar um pouco mais à frente, né? Que fala um pouco da questão da construção do indivíduo, né? Mas a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre a possibilidade, se vocês toparem, da gente trabalhar, trazer notícias recentes, né, também na aula. Assim, a gente pode combinar uns 10 minutinhos de aula para poder discutir com vocês temas da semana, temas que tocam nas nossas preocupações e que estão rodando por aí. Isso é muito legal, porque mais para frente, no próprio ACI, mas também em outras circunstâncias de exames, concursos, vocês vão ser beneficiados se vocês estiverem parando para pensar e ver essas coisas mais atuais, né? Isso é uma coisa que cada vez mais se pede, né? O que vocês acham? A gente podia ter uns 10 minutinhos toda semana para comentar rapidamente alguns temas da atualidade, tentando fazer sempre essa ponte, né? 10, 15 minutos acho que é importante, né? Que tal? E aí, que silêncio, gente. E aí, se vocês toparem, eu tenho até, separei uns links aqui. Aí eu coloco depois lá. Vamos ver, coisas Ô, que me chamam. professor, Oi, fala. acho que tá todo mundo falando no chat mesmo. No chat mesmo, né? Isso é muito interessante, tá tudo mais escrito. Tá, beleza, mas com o passar do tempo, fiquem à vontade para falar também, né? Eu acho que é isso. A proposta da disciplina é que a gente esteja antenado, esperto, mas assim, de acompanhar as coisas e pensar sobre, né? Trocar uma ideia. Sempre é legal, né? É melhor do que a gente ler sozinho, né? Quando era criança tinha uma coisa de ler o jornal com a mãe, a gente ia debatendo as coisas. Eu acho que aprendi bastante, mais do que na escola em alguns aspectos, né? Quando a gente tinha esses momentos de troca. E é legal a gente ter essa disciplina aqui. É um privilégio que eu não tive, assim, sabe? Na minha formação, toda essa parte de humanidades, que eu sempre fui apaixonado, né? Eu acho que o diretor, o Liu, me presenteou assim, com essa disciplina, mas foi algo que eu tive que ir formando por fora da escola, assim, outras leituras, né? Mas é legal a gente ter esse espaço, né? Então, beleza, eu separei umas notícias assim, essa semana. O que me chamou a atenção? Não sei se vocês viram o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. Tem uma imagem que ficou muito assim. A prefeitura lá resolveu colocar um monte de pedras embaixo de um viaduto. Vocês chegaram a ver isso?
O pessoal da prefeitura resolveu instalar um monte de pedras ali embaixo do viaduto porque tinha gente dormindo ou sentado, ficando por ali. Então, para expulsar os pobres, eles começaram a encher de pedras ali para não poder ninguém sentar, ninguém deitar. E aí o padre ficou revoltado, pegou a marreta e começou a quebrar aquilo, né, com outras pessoas. Eu achei isso, nossa, essa imagem muito forte, né? Como que a gente... É importante refletir sobre essas coisas, né? Quer dizer, o poder do Estado, o dinheiro público que se gasta, cria um monte de coisa ali, coloca uns obstáculos, né? E aí tem que vir um humanista lá e questionar, não, peraí, né? Então, veja, imagina você é um engenheiro, você projeta alguma coisa, aí constrói aquilo, e aí de repente um gestor vai e quer alterar seu projeto porque por uma razão não muito bem estabelecida. É barra, né? Então vale a pena a gente pensar. Eu tive uma vivência parecida assim como músico, né? Eu fiz uma trilha sonora, eu fiz várias trilhas para teatro, sabe? De músicas para teatro e tal. Uma vez eu fiz uma trilha que eu estava super feliz com ela, né? As músicas eu gostei de ter feito. E quando eu fui assistir a estreia, eles tinham mexido nas minhas músicas, tinham colocado o acompanhamento eletrônico. Assim, eu fiquei revoltado. Eu falei, o que é isso, né? Então, a questão do respeito à criação, respeito ao trabalho, né? A gente tem que discutir, em qualquer área que a gente trabalha, rola essas tensões às vezes, né? E a gente está aqui para pensar junto. Tudo bem? Se tiver ok para vocês, eu acho que podemos ir encerrando por hoje. Tá? Coloquem as Tudo opiniões. certo. Mandem mensagem, vamos interagir. Eu espero muito que até o final do semestre a gente consiga se ver, né, de forma mais presencial, que não seja só 2D. Mas assim, tem bastante coisa para a gente fazer, acho que vai ser legal. Eu estou 24 horas por dia conectado, é um problema, mas estou à disposição, né? É uma vantagem também. Tá? Para essa semana é só o fórum? Sim. Para essa semana é só o fórum. E eu também, não é uma coisa que tenha que ter toda semana, tarefa, mas em geral vou dar opções de coisas para se fazer, enfim. E por enquanto é o fórum. Na verdade, não é nem para a semana, porque lembrando, semana que vem a gente vai ter o feriado de carnaval. Na universidade não vai funcionar, como vários colégios da região, as universidades também vão dar o feriado de carnaval. Então a gente só vai se ver daqui a 2 semanas. Então vai ter esse fórum. Podem escrever e comentar depois o que os outros escreveram, para a gente discutir um pouco. E conforme surgirem notícias que eu acho que são relevantes, tal, eu posso fazer, acho que eu vou fazer um tópico de notícias para a gente refletir. Estou pensando nisso. Professor, Oi. por que não cria um outro fórum para a gente colocar as notícias que a gente mais achar interessante, sem deixar para... Tá bom. A gente pode. Vamos fazer então o seguinte: talvez fazer um fórum geral lá, eu não sei, talvez lá no alto, a gente colocar um fórum para ficar o semestre, correndo ao longo do semestre, onde a gente vai alimentando esse. Porque é ruim ficar toda semana abrindo, né? Então, fazer um fórum para a gente ir colocando as notícias da semana e aí no final do semestre a gente vai ter uma noção de como é que está o mundo nesses meses aí, né? Eu acho que excelente ideia. Eu vou ver se organizo isso. Tá? E aí o legal vai ser, se possível, vocês colocarem um link. Né? Ó, eu achei tal coisa e coloco um link, que daí todo mundo pode acessar. Tal. Beleza?